Depois de termos falado das orações completivas e infinitivas, vamos hoje falar de outro tipo de orações completivas. Desta vez, orações completivas integrantes. Não se esqueçam de que, ao falarmos de oração completiva, queremos falar de orações que servem de complemento a um verbo de uma oração principal. Neste caso, são orações que servem de complemento a verbos que indicam o esforço por que alguma coisa aconteça. São verbos que indicam, por exemplo, a ideia de aconselhar. Aconselho-te a que faças qualquer coisa. São verbos que significam, por exemplo, exigir. Exijo que faças alguma coisa. Ou então pedir. Peço que faças alguma coisa. Ou acontecer. Aconteceu que eu fui passear. Ou permitir. Permito que faças qualquer coisa. Etc. Vários verbos que andam sempre dentro deste sentido. Como é que esta oração se constrói? Então, com ut ou né mais conjuntivo. Usamos ut para a afirmativa. Aconselho que, exijo que faças isto. Usamos né para a negativa. Exijo que não faças isto. Peço que não faças isto. Por exemplo, moneo ut venias. Aconselho a que venhas. Moneo, aconselhar. Ou rogo ne venias. Peço que, rogo que não venhas. Portanto, recapitulando, ut mais conjuntivo positivo para que, né mais conjuntivo negativo, que não. Vejamos um primeiro exemplo retirado da vossa ficha 11. Trata-se de uma frase retirada de um epitáfio. Não se esqueçam de que os epitáfios, em Roma, eram postos à beira das estradas, não propriamente em cemitérios murados como temos hoje. E, portanto, as mensagens ou os textos que aparecem nessas lápides, muitas vezes são mensagens dirigidas aos viandantes. Então, vamos começar por identificar o predicado da oração principal, que é, com toda a evidência, rogat. É o primeiro verbo que nos aparece conjugado sem estar no conjuntivo. Isso é uma indicação, logo, não é absoluta, mas bastante segura, de que em princípio será o verbo da principal. Ora, este verbo tem uma construção especial em latim. A pessoa a quem se pede constrói-se, no caso, acusativo. Esperaríamos um dativo, mas na verdade o que temos é um acusativo. Rogat-te. É como em português, aliás. Pede-te. Rogat-te. E quem é que rogat-te? Hic tacitus lapis. Ora, hic tacitus lapis é o sujeito. Hic é o pronome hic haec hoc, este. Lápis é uma palavra de género masculino e que significa pedra, lapis lapidis, é de onde veio o português lápide. E depois temos o adjetivo tacitus, que significa silencioso. Ora bem, vamos lá organizar-nos. Hic tacitus lapis é o sujeito. Te é o complemento do verbo. Não vamos complicar, é acusativo. Está no acusativo do singular. Vamos apenas dizer que é o complemento do verbo. E falta apenas identificar aquele vocativo hospes. Ora, hospes, hospitis, como sabem, é uma palavra complexa em latim porque pode significar uma coisa e o seu oposto. Pode ser o hóspede, mas pode ser o hospedeiro e pode também ser o viajante. E é claramente o melhor sentido aqui. Portanto, podemos até começar a traduzir viajante, hospes, hic tacitus lapis, esta pedra silenciosa, rogat-te, pede-te que. Está mesmo a dizer, em português, pede que. Ora, se é um verbo que significa pedir, muito provavelmente em latim ele é construído, e aqui é, sem dúvida, com uma oração completiva e integrante. Onde é que ela está? Ut resistas. Ora, o verbo resisto, resistis, resistere, restiti significa parar, ficar parado.
Portanto, esta pedra silenciosa pede-te, ó viajante, que pares. Outro. Rogo ne sepulcri umbras violare audeas. Ora bem, como é que eu vou analisar este? Tal como sempre, vou procurar o verbo da oração principal. O verbo da oração principal, como já temos visto, geralmente é um verbo que está no modo indicativo. Não quer dizer que o seja sempre, atenção, mas normalmente é. E nós encontramos aqui rogo, logo a abrir. É o mesmo verbo, pedir. Desta vez ele não tem o seu complemento, não é obrigatório. Portanto, peço. Ora, peço que ou peço que não. Na frase anterior, peço que ut. Neste caso, eu tenho ne. Peço que não. Portanto, esta rogo é a oração principal. Ne sepulcri umbras violare audeas é a oração subordinada, completiva, integrante. Vamos agora ver quais são os seus elementos constitutivos. Já identificámos o ne, já reparámos nele, é a conjunção que a introduz, que não. Vamos à procura de um verbo no modo conjuntivo, e ele é muito óbvio, audeas. Olhem para a enunciação daquele verbo. Eu não me enganei, é mesmo assim. Audeo, audes, audere, ausus, soma. Haveremos de falar deste tipo de verbos. Chamam-se verbos semi-depoentes. Notem. Audeo, audes, audere é, digamos assim, um verbo normalíssimo. Está conjugado, como qualquer verbo que conhecem desde a primeira aula de latim. Portanto, os tempos do infectum são ativos, são normais. Mas notem como é que é o perfeito. Ausus summa é depoente. Portanto, ele só é depoente em parte. Lá iremos. Por enquanto não nos vamos preocupar com isto. O verbo significa ousar. Portanto, rogo ne audeas, vamos traduzindo, peço que não. Rogo ne, peço que não. Audeas, ouses, peço que não ouses. Que não ouses fazer qualquer coisa. Em latim como em português, eu preciso ter um infinitivo a seguir. Que não ouses o quê? Violare. Violare, desrespeitar, ofender, violar. Peço que não ouses desrespeitar. Quem desrespeita alguma coisa. O quê? Umbras. As sombras. As sombras de quê? Porque as sombras são sempre de alguém ou de alguma coisa. Portanto, umbras. Já vamos sistematizar, mas vamos assentando ideias. Umbras é o complemento direto de violare, portanto está no acusativo e está no plural. E as sombras são as sombras de alguém. Sepulcri, do sepulcro. Portanto, rogo ne, rogo que não, aldeas, ouses, rogo que não ouses o quê? Violar, é violar. Violar o quê? Umbras, as sombras de quê? Do sepulcro. Portanto, o sujeito é um tu subentendido. O predicado audeas. Por sua vez, este audeas requer um infinitivo que é violare. O violare tem um complemento direto que é umbras, no acusativo do plural. E as sombras são de alguém. Portanto, sepulcri é o complemento determinativo e está no genitivo do singular. Como sempre, qualquer dúvida que tenham relativamente ao texto anterior ou agora aos que vamos ver, enviam-me e-mail a pedir esse esclarecimento ou, inclusive, não se esqueçam, ainda não usaram essa funcionalidade, podemos marcar sessões, vídeo ou áudio para esclarecimento de dúvidas, individuais ou em grupo. Bom, vamos olhar para mais este epitáfio, que é um bocadinho mais complexo. Quisque praeteriens titulum scriptum legeris, tactus pietate, hoc precor ut dicas, Januaria, sitivi terra levis.
Notem aquele scriptum, na verdade deveria lá estar scriptum, é um erro, foi um erro de quem escreveu o epitáfio. Mas muito provavelmente, por aquilo que sabemos acerca da pronúncia latina, provavelmente a pronúncia seria a mesma, estando B ou P. Vamos isolar o início, vamos tentar seccionar por nacos este epitáfio, de forma a ser mais fácil. Então, quisque praeteriens titulum scriptum legeris, tactus pietate. Vamos primeiro olhar para aqui. Vamos identificar o verbo da oração, legeris. É o verbo lego, legis, legere, legi, lectuma. E em que tempo é que ele está? Espero que a vossa resposta mental ou oral tenha sido ou perfeito do conjuntivo ou futuro perfeito. Pode ser um ou pode ser... em teoria, poderia ser um ou outro. Ou até podia ser, se fôssemos um bocadinho mais longe, eventualmente até um presente na voz passiva, mas não é, não vamos complicar. A nossa dúvida vai ser apenas ou um perfeito conjuntivo ou um futuro perfeito. Bom, a dúvida, porque como sabem são iguais, exceto na primeira pessoa. Bom, a dúvida desfaz-se a partir do momento em que nós olhamos para o contexto. Isto é, uma mensagem, uma suposta mensagem de um morto para alguém que passa. Portanto, há de ser um futuro perfeito, porque é algo que não aconteceu, que vai acontecer ou pode vir a acontecer. Então, é uma segunda pessoa do singular. Se é uma segunda pessoa do singular, eu devo subentender, para me facilitar a análise, um tu. Tu que leres. Ora, o sujeito não está lá expresso, mas estão lá palavras, concretamente quisque, que é aquele pronome que vocês veem enunciado ali em baixo, quisque, quai, quodque. Só se enuncia a parte inicial do quis, quai, quod. E que significa quem quer que. Portanto, tu, quem quer que. Praeteriens. Ora, praeteriens é o particípio presente do verbo praetereo. É um verbo que significa... É um composto do verbo eo. Portanto, é um verbo ligeiramente irregular. E daí aquele particípio presente, se calhar não ser aquele que esperariam. Mas que significa passar. Passar além. Portanto, tu, quem quer que, praeteriens, passando ao passar, tu, quem quer que ao passar, legeris, leres. Agora, entre vírgulas, tactus pietate. Tactus, como vem, também está no nominativo, portanto ainda se refere ao sujeito, mas agora é um aposto. Está entre vírgulas, está a acrescentar sentido. Ora, tactus é um particípio perfeito do verbo tango, tangis, tangere, tetigi, tactuma, que significa tocar. Portanto, de início, para não nos perdermos, tu, quem quer que, quisque, praeteriens, ao passar, passando, tactus, tocado. Ora, se é um particípio perfeito, em latim como em português, tem um sentido passivo. E se tem um sentido passivo, tem que ter um agente passiva, tocado por alguma coisa. Em português é assim, não há razão nenhuma para em latim não ser também. Portanto, tocado por quem? Ou por quê? Naturalmente, pietate. Portanto, ablativo de pietas, pietatis, ablativo. E ablativo porquê? Do singular porquê? Porque é um agente da passiva. E porquê é que não tem lá a preposição a ou ab? Neste caso seria a, porque é um conceito. O que é que significa pietas? Bom, é uma daquelas palavras difíceis de traduzir. Ela deu em português piedade, mas em latim tem que ver com o respeito pelos pais, pelos antepassados, pelos deuses também, e daí depois o sentido moderno da palavra. Para simplificar, vamos traduzir por piedade. Mas não se esqueçam, tem que ver com o respeito para com os antepassados. Então, tu, quem quer que, tu quisque, praeteriens, ao passar, passando, tu, quem quer que, ao passar, tactus pietate, tocado pela piedade, legeris, leres, leres o quê? Titulum scriptum. Ora, um titulus pode ser um título, mas pode ser também, e aqui é óbvio, uma inscrição.
ou um epitáfio, neste caso. E scriptum é escrito. Portanto, leres o quê? A inscrição escrita. É redundante, eu sei, mas é em português, em latim não é. Ora bem, de início, tu, quem quer que sejas, ou seja, se calhar faz aqui falta. Praeteriens, ao passar. Tactus pietate, tocado pela piedade. Legeris, leres o quê? A inscrição escrita, ou se quiserem evitar a redundância, o epitáfio escrito. Ora bem, tactus, não se esqueçam, nominativo do singular, porquê? Porque é o aposto. E pietate, ablativo do singular, porquê? Porque é o complemento da genta passiva. Quanto ao quisque praeteriens, é nominativo do singular. Bom, ele rigorosamente funciona como sujeito, mas na verdade ele é o atributo de um sujeito subentendido. E falta-nos apenas o título scriptum, ou seja, acusativo do singular, complemento direto. Hoc precor ut dicas. Então, o que é que eu tenho aqui? Precor, sozinho, é o predicado da oração subordinante, ou principal. Portanto, é o verbo precor, precaris, precari, precato summa, depoente, como estão a ver, e que significa implorar. Ainda hoje em italiano se diz prego, não é? Vem daqui, precor. Significa então implorar. Imploro, precor, eu que estou lá, não é? Imploro. Ora, este verbo constrói-se como implorar que, exigir que, pedir que. Portanto, é um verbo que rege uma oração completiva. Cá está ela, integrante. Hoc ut dicas, introduzida por ut, portanto, positiva. Peço que, exijo que, imploro que é o sentido que aqui tem, implorar. Então, imploro que, e vamos analisar, que digas, ut dicas, conjuntivo presente, que digas o quê? Hoc, que digas isto. Portanto, hoc, acusativo do singular, porquê? Porque é o complemento direto de dicas. Portanto, precor, predicado a oração principal, imploro. Ut, que, porque é positivo, que. Dicas, presente o conjuntivo porque é uma oração completiva integrante. Que digas o quê? Hoc, isto. Portanto, é um acusativo do singular neutro com função de complemento direto. Januária ou januária, portanto, vocativo, sit, tibi, terra, levis. A célebre expressão que aparece em tantos epitáfios romanos. Vamos analisá-la. Sit, seja. Quem é que seja? Terra. Que a terra seja. Seja o quê? Levis, leve. Leve para quem? Tibi. Portanto, que a terra te seja leve. Espero que tenha ficado claro. Vamos ver mais um. Exigis ut nostros donem tibi tu calibelos. Non faciam nam vis vendere, non legere. Marcial. Então, vamos fazer como anteriormente. Vamos tentar seccionar de forma a ser mais fácil. Eu tenho aqui claramente um exigis. Bom, eu enunciei, mas eu acho que não era preciso. Exiges. Ora, se é um verbo que tem esta ideia de exigência, requer uma oração completiva integrante. Exiges que. Onde é que está esse que? Já agora, desculpem porque me esqueci, vamos ao vocativo. Exiges ó tu que. E porquê é que eu ponho já aqui o vocativo? Bom, o verbo está na segunda pessoa do singular, é um tu. Portanto, à partida, vamos pô-lo já aqui. Exiges ó tu que. E agora sim, que, ut, e depois o resto da oração que vamos já analisar com um bocadinho mais pormenor. Mas espero que entendam esta divisão de orações. Exigis é o verbo da oração principal.
está no indicativo, não tem nenhuma conjunção nem nenhum pronome relativo antes. À partida é sempre assim que identificamos. Aquele tu, cá que é vocativo, o vocativo é sempre problemático. Há quem considere que nem sequer deve entrar nesta divisão das orações. Mas por comodidade, podemos pô-lo já ali juntamente com o exiguis. E depois a oração completiva integrante, iniciada por ut, e depois com os seus elementos constituintes. Nostros donem tibi libellos. Vamos analisá-la com um bocadinho mais pormenor. Então, ut nostros donem tibi libellos. Tira de lá o tuca para não nos atrapalhar. Vamos identificar o predicado, donem. É o verbo dono, donas, donare, donau e donatum, oferecer. É daqui que veio o português doar, com a queda do N intervocálico. Ora bem, vamos já alinhando a tradução. Exiges que, exigis ut, e agora donem que ofereça o quê? O problema que eu tenho aqui, bom, problema teórico, é que eu tenho duas palavras claramente em acusativo. Nostros libellos. Só teoricamente é que isto é um problema. Porquê? Porque libellos, nem que seja olhando para a enunciação, nós percebemos que é um substantivo, portanto vamos já a ele. E o nostros, penso que não preciso de sequer de enunciar para se perceber o que é que significa e para se perceber que é um possessivo e que está a concordar com libellos. Portanto, o sintagma é nostros libellos. Ora bem, já tenho o complemento direto a oferecer. Ofereço o quê? Nostros libellos. De que é que eu preciso agora? Preciso de saber a quem é que eu ofereço os nostros libellos. E como já só nos sobra uma palavra, não há mistério nenhum, é tibi. Vamos lá agora seccionar mais ainda para percebermos. Então, nostros libellos é o quê? Acusativo do plural complemento direto. E tibi, como já devem ter percebido, é o dativo do singular de tu, do pronome pessoal, e desempenha a função de complemento indireto. Portanto, como é que eu traduzo até aqui? Exigis ut nostros donem tibi tuca libellos. Exiges, exigis, ut, que donem ofereça tibi a ti, ou seja, exige que te ofereça, vamos já pôr o vocativo ao tuca, exige que te ofereça o quê? Nostros libellos, os nossos livrinhos. Qual é a conclusão disto? Non faciam, nam vis vendere non legere. É bastante mais fácil do que parece. Faciam, como estão a ver, é do verbo facio, e é, como podem ver também, uma primeira pessoa do singular, um eu. A dúvida teórica, apenas teórica, que poderá surgir aqui é: será um presente o conjuntivo ou será um futuro imperfeito? A mim parece-me que é óbvio que é um futuro imperfeito, é o que faz aqui sentido. Não o farei. Não o faça, não faria qualquer sentido aqui. Portanto, futuro imperfeito. Não farei. Não o farei. Nam, na verdade. E agora onde é que está o verbo da principal? Ou, aliás, o único verbo aqui conjugado. Puis. É de wolo, quis, wele, wolo e cuidado é um verbo irregular. Isso significa querer. Nam, na verdade, quis, queres. Em latim como em português, este verbo requer um infinitivo a seguir. O que é que tu queres? Vendere, vender, non legere, não ler. Exercícios. Se eu vos der Marcus exigit, já vamos perceber o que é que estão ali aquelas mãozinhas a fazer, e depois um nome, pode ser a Julia, e um verbo que pode ser amare, e vos disser assim: construam uma frase usando estes elementos e outros que possam querer. Ou seja, uma frase que diga qualquer coisa como: o Marco exige que ou que não a Júlia ame ou não ame. Vamos tentar? Então vamos lá ver.
Marcus exigit. Vamos começar por dizer na positiva, uma frase positiva, afirmativa. O Marco exige, Marcus exigit, ut que a Júlia. Agora, não se esqueçam de que estes verbos, aliás, de que estas orações requerem um verbo no modo conjuntivo. Portanto, amet. O Marco exige que a Júlia ame. A frase fica um bocadinho esquisita. Portanto, vamos tomar algumas liberdades e vamos acrescentar um complemento direto. Imaginem que o Marco é uma pessoa com um caráter um pouco estranho e exige que a Júlia o ame. Como é que eu vou fazer isto? Eu vou ter de ir buscar o pronome isaid e pô-lo no acusativo, porque passa a ser o complemento direto amet, singular. A ordem em latim ficou um bocadinho estranha, mas Marcus exigit ut Julia amet eum. Ficaria mais latim. Marcus exigit ut Julia eum amet. Ou seja, o Marco exige que a Júlia o ame. Perceberam? Agora vamos imaginar que não é o Marco que é esquisito, mas que é a Júlia. Que é assim uma pessoa estranha e que anda a insistir muito e ele está farto dela e quer que ela lhe desampare a loja. E portanto eu quero que seja o Marco exige que a Júlia não o ame. O que é que eu tinha de fazer? Pouca coisa. Tinha de substituir o ut por um né. O resto ficava igual. Marcus exigit ne Julia amet eum. Ficou claro? Então vamos fazer, ou vão fazer, alguns outros exercícios e vão enviar-me. E põem, por favor, ou no nome do fecheiro ou no assunto do e-mail, ou de preferência nas duas coisas, vídeo 11.1, que é para me orientar. Então eu vou-vos dar alguns dados. Vou-vos pegar outra vez no Marcus exigit, outra vez ou ut ou né, portanto ou positiva ou negativa, e depois vamos a alguns nomes. A Serena, o Titus, a Túlia ou o Aulus. E vamos inventar frases com estes verbos. Venire, vir. Audire, ouvir. Tacere, estar calado. Eu escolhi propositadamente verbos que não exigem complemento direto. Mas como sabem, audire pode ter. Não é obrigatório, mas pode ter. E portanto vocês têm a liberdade de fazer. E já agora deixem-me dizer. Peço que criem uma frase, pelo menos, para cada nome e que criem frases negativas e afirmativas. Podem, por exemplo, fazer duas afirmativas e duas negativas, ou uma afirmativa. É como entenderem. Tem de haver variedade. Não podem ser todas negativas nem todas afirmativas. E, como eu vos dizia, dou-vos a liberdade de fazerem como no exemplo anterior. Ou seja, se quiserem introduzir complementos diretos, podem fazê-lo.